Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar falando a respeito dos textos jornalísticos. Na aula da semana passada, nós falamos sobre o gênero notícia. E agora nós vamos observar o gênero reportagem. Existem algumas diferenças entre a notícia e a reportagem. A notícia pode ser entendida como um texto no qual se divulga um fato ou um acontecimento bem recente, veiculado principalmente por jornais, revistas, rádios, impressos eletrônicos ou pela internet. Por ser um gênero massivo de comunicação, ele atinge a todas as camadas da população. É um gênero que precisa ser informativo, imparcial e que queira só transmitir aquela informação ou aquela notícia. São textos dinâmicos, atuais e periódicos, e eles precisam ser marcados pelo ineditismo. Então, não é tudo que vira notícia. Aconteceu alguma coisa e ela é relevante para a sociedade, ela vira notícia, ela é divulgada. A reportagem também é um gênero jornalístico informativo, mas ele trata do assunto de forma mais aprofundada. Ele tenta esgotar o debate a respeito do assunto, traz diversas opiniões de especialistas, traz outras informações numéricas, gráficos, infográficos, dados, tudo para construir a reportagem a respeito de um tema sobre diversos pontos de vista, ou para defender o ponto de vista que está sendo abordado naquela reportagem. Os elementos escolhidos e a linguagem utilizada nas reportagens vai variar de acordo com o público que se quer alcançar. A reportagem é estruturada de forma que o tema seja abordado de uma maneira mais aprofundada. O objetivo da reportagem é apresentar várias versões a respeito do tema, diferente da notícia que quer só apresentar o acontecimento, sem explorar outros ângulos ou pontos de vista diversos. A reportagem possui título obrigatório, mas o subtítulo ele é opcional. E esse subtítulo, quando ele estiver presente, ele tem que ser mais um atrativo para chamar o leitor para a sua reportagem, porque por ser um texto longo, muitas vezes os leitores preferem ler as notícias. A apuração dos fatos deve ser a mais cautelosa possível, pois estamos lidando com acontecimentos reais, estamos lidando com fatos reais, com vidas de pessoas e influenciando o pensamento do público em geral. Então, tanto notícias quanto reportagens precisam ter um senso crítico apurado e uma responsabilidade na hora de veicular as informações. Nós já aprendemos no gênero textual notícia que o primeiro parágrafo de um texto jornalístico é conhecido como lead, e a lead geralmente responde a 6 perguntas: o que aconteceu, com quem aconteceu, onde e quando aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Essas perguntas também aparecem na reportagem, mas não necessariamente na lead. A lead de uma reportagem pode ser um gancho para chamar a atenção do leitor para aquele assunto, mas não precisa necessariamente responder às perguntas cruciais logo no seu primeiro parágrafo. Essas perguntas podem ser respondidas ao longo da matéria, ao longo do corpo do texto, e o repórter pode se aprofundar em uma ou mais destas perguntas. Mas agora vamos analisar uma reportagem real. Observem comigo o que nós precisamos observar de importante numa reportagem. A reportagem precisa dizer quais são os seus autores, onde ela está sendo veiculada, porque existe uma diferença entre uma reportagem veiculada em meio impresso e em meio eletrônico. A qual contexto social essa reportagem se refere? Onde ela está inserida? Ela está falando sobre dados históricos atuais? Ela está falando sobre questões passadas? Ela está resgatando alguma memória? E que outros elementos essa reportagem está utilizando? Está utilizando imagens? Está utilizando gráficos, entrevistas, depoimentos de outras pessoas? E como esses elementos contribuem para que o leitor possa formar a sua opinião a respeito do tema? O que podemos observar quanto à linguagem que é empregada nessa reportagem? É uma linguagem clara? É uma linguagem simples? É uma linguagem mais rebuscada ou sofisticada?
E qual o público que se interessaria pelo tema que a reportagem está abordando? Essas são algumas perguntas que nós devemos nos fazer todas as vezes que estamos analisando um gênero reportagem. Vamos observar uma reportagem que eu selecionei para que nós possamos analisar. Eu escolhi essa reportagem porque 12 de junho, além de Dia dos Namorados, é o Dia Mundial do Combate contra o Trabalho Infantil. Mas vamos observar algumas características dela. Eu deixarei o link para vocês acessarem, tanto no PDF que em anexo, quanto na plataforma LMS. Aqui nós vemos que essa reportagem foi veiculada num suporte online, né, no correiobrasiliense.com.br, no jornal Correio Brasiliense, na seção de cidades. O título: Combate ao trabalho infantil precisa ser prioridade em meio à crise. Subtítulo: Especialistas afirmam que o cenário precisa de mais luz e ferramentas públicas de enfrentamento ao problema, principalmente durante o momento de pandemia e crise. Então, nós vemos aqui que eles aliaram dois assuntos: o combate ao trabalho infantil e a pandemia atual. Outra questão muito importante que nós precisamos observar é quem assina essa reportagem, certo? Então, aqui nós temos no cantinho esquerdo que é Alan Rios, e ela está datada do dia 9/6, atualizada também no dia 9/6, só que às 10 horas da manhã. Isso é muito importante para veículos online. Nas informações online, nas notícias e reportagens online, há possibilidade de atualização. Então, essa reportagem foi postada às 6 da manhã e atualizada às 10 da manhã. Aí aqui, logo no início da reportagem, nós temos uma imagem de Vinícius Cardoso Vieira, ok? Tem sempre o nomezinho do fotógrafo abaixo. E aí começa a reportagem em si. Esta é a semana de conscientização para um problema social grave, mas que nem sempre é enxergado pela população. Atualmente, cerca de 2.400.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil no Brasil. No Distrito Federal, são mais de 18.000 pessoas nessa circunstância. No campo social, o cenário acentua desigualdades, cria proximidades com outros tipos de exploração e freia diferentes tipos de desenvolvimento do país. Individualmente, essa ocupação ilegal tira oportunidades de estudo, lazer, esporte e cultura, além de deixar vítimas mais sensíveis a doenças, acidentes e até óbitos. Para combater a problemática, órgãos e entidades de todo o mundo instituíram a data de 12 de julho como Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Então, aqui nós vemos a lead, né? A lead dessa reportagem. Então, nós podemos identificar aqui sobre o que está sendo falado nessa reportagem, né? Qual é o tema dessa reportagem? É o trabalho infantil, a luta contra o trabalho infantil. Vemos também que eles apresentam alguns números em relação ao Brasil, hein? E vemos também um contraponto entre o trabalho infantil e as oportunidades que deveriam ser dadas às crianças nessa faixa etária entre 5 e 17 anos. Seguindo com a reportagem, nós temos mais um parágrafo de texto e temos aqui um infográfico. Eu quero explicar para vocês o que é um infográfico. O infográfico é um conteúdo muito utilizado atualmente, principalmente nas notícias e reportagens, nos textos jornalísticos em geral, mas muitas vezes também é encontrado em livros, em sites. É um conteúdo que alia a linguagem verbal da linguagem não verbal. Então, nós temos aqui o título do infográfico, Trabalho Infantil, e geralmente o infográfico traz... Bom, infográfico lembra gráfico, né? É um gráfico de informações, talvez? Pode ser, porque o gráfico em si só traz números. Aqui, no infográfico, nós temos os dados numéricos, nós temos textos explicativos e nós temos imagens. Então, aqui nós temos uma imagem de um carro e um menino que provavelmente é um vendedor de doces. Então, ele
está retratando uma das maneiras de trabalho infantil. Ele traz dados que saltam aos nossos olhos logo de primeira: 2,4 milhões, 6%, 1,7 milhão, 61,2%. Então, os números são para chamar a atenção, por isso que eles estão maiores, para que você queira ler a respeito de que esses números se relacionam. Então, são 2,4 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos atingidos no Brasil. Atingidos pelo quê? Qual é o título do infográfico? Trabalho infantil, ok? 6% da população brasileira dessa faixa etária está envolvida em trabalho infantil. 1,7 milhão desses trabalhadores infantis também exercem afazeres domésticos de forma concomitante ao trabalho e provavelmente aos estudos. Então, eles estudam, trabalham e fazem os trabalhos domésticos nas suas casas. 1.000 crianças de 10 a 14 anos e 17 mil adolescentes de 15 a 17 anos trabalham no Distrito Federal. 61,2% das crianças do Distrito Federal residem em territórios de renda média baixa ou baixa. E aí a fonte para esses números, eles criaram um infográfico a partir de números que são dados por alguma fonte. A fonte é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2016 e Trabalho Infantil no Distrito Federal. Diagnósticos, causas e soluções da Codeplan de 2013. Então, aqui nós vemos que o local onde se passa essa reportagem é no Brasil e eles estão focando também no Distrito Federal. Outra coisa que nós vemos muito nas reportagens é que elas têm outros itens, outras subdivisões. Então, nós temos o título, o subtítulo principal e depois ela como ela fosse dividida em outras seções. Então, dentro do tema de trabalho infantil, a partir deste ponto, ele vai falar sobre as políticas públicas relacionadas ao tema. Então, aqui ele vai falar, vai trazer uma outra imagem. Aqui a gente começa a ver as aspas aparecendo, porque a reportagem começa a trazer vozes de especialistas. E aí nós vemos aqui mais uma divisão, mais o item. Problema aumentou durante a pandemia. Mais falas de especialistas. E aqui nós temos a palavra de especialista para finalizar essa reportagem. Então, aqui tem a palavra de especialista, ela está toda em itálico e ela vem destacada aqui a palavra de especialista. Então, você pode ver que ela não começa com aspas, porque ela está toda destacada em itálico e já tem aqui uma indicação que é a fala de alguém. E esse alguém está identificado aqui no finalzinho. Ana Maria Vila Real, procuradora do Trabalho no Distrito Federal e coordenadora nacional da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Trabalho. Se nós formos, então, comparar essa reportagem que eu mostrei para vocês hoje com a notícia analisada na nossa última videoaula, nós vemos que a diferença básica é a extensão. A reportagem é muito maior, o seu corpo do texto é maior, a escrita é maior, porque quer explorar o fato de uma outra maneira. A notícia não, a notícia ela quer veicular o fato, ela quer informar o leitor a princípio e ponto. A reportagem não, ela quer debater sobre o fato, ela quer esgotar aquela situação. Então, ela traz imagens, infográficos, números, palavras de especialistas, demonstrando assim para a população como aquele fato ocorre em diversas áreas, ou expandindo a informação da população a respeito de um tema. Agora, eu quero propor um exercício para vocês. Vocês irão pesquisar na internet ou em jornais, onde vocês tiverem acesso, com a ajuda dos pais de vocês, a respeito sobre o trabalho infantil no Brasil e no mundo, porque existe também a possibilidade do crescimento do trabalho infantil no mundo por causa da pandemia que estamos vivendo. Então, eu quero primeiramente que vocês pesquisem sobre esse assunto. Enquanto vocês estão pesquisando, vocês vão imaginar que tenham que preparar manchetes a respeito desse assunto. O que são as manchetes? São aqueles títulos que ficam na capa do jornal, como nós vimos na aula passada. Então, conforme vocês vão lendo sobre o assunto, vocês vão criar de 2 a 3 manchetes que poderiam ser veiculadas na capa de algum jornal. Depois disso, vocês vão selecionar algumas imagens e salvar essas imagens no computador de vocês ou no celular de vocês
E essas imagens precisam ter relação com a manchete que vocês criaram. E no nosso próximo Meet, eu vou querer que vocês apresentem e nós venhamos a discutir a respeito das matérias que vocês pesquisaram e das manchetes que vocês criaram. Eu aguardo por vocês e até o nosso próximo encontro.